Shalom, que Adonai te abençoe, te abra o teu coração, a tua mente para receber entendimento, ter compreensão da Torá e amar a Torá, porque a Torá ela é a palavra de Adonai, a palavra de Deus. E nessa continuidade de estudo da Torá, nós vamos fazer uma segunda parte hoje da história de Yosef, de José, o José no Egito, né? Que as pessoas até têm uma ideia sobre a narrativa dele, o classificam como se fosse um antítipo de Cristo, né? do Messias, mas não tem, eles não conseguem entender, o cristão não consegue entender coisas que estão ali reveladas no hebraico bíblico. Por quê? Porque o cristão geralmente ele se baseia em duas coisas: se baseia na sua Bíblia traduzida e se baseia nos teólogos. E os teólogos não são pessoas que, na sua grande maioria, né, obviamente deve ter exceções, mas na sua grande maioria, eles não têm uma compreensão do hebraico, na profundidade do hebraico bíblico, não tem um conhecimento os oráculos do judaísmo. Então, falta entendimento nesse sentido. Então, quando você começa a estudar as escrituras sagradas no hebraico bíblico, isso é uma coisa que eu aprendi há um tempo, né, que uma coisa é a tradução e outra é o hebraico bíblico. O hebraico bíblico te revela coisas que você não teria essa visão e esse entendimento com uma tradução. Por quê? Veja bem, por que Adonai escolheu escrever as escrituras, né, em hebraico, não fez ela em outro idioma? Porque o hebraico é uma língua sagrada. Ela é tão sagrada que ela viabiliza uma leitura dinâmica, ou seja, você pega uma palavra em hebraico e você, ao mesmo tempo que você traduz ela te possibilita um leque de visão muito maior do que simplesmente aquela palavra que você está traduzindo. Então, eu já falei aqui várias vezes, por exemplo, a tradução de Gênesis 2, né? Deus criou a mulher, fez ela idônea, a auxiliadora idônea. Não existe isso no hebraico. Existe uma opositora, uma ajudadora que lhe será oposta, né? Está lá no hebraico. Então a história de José, ela é, antes de qualquer coisa, uma revelação do Messias. É uma revelação para Israel, como Israel age, como vai agir e como o Messias vai agir, como Adonai vai agir através do Messias. Então veja bem, no vídeo anterior nós vimos sobre a história de Yosef, como ele chegou lá no Egito, né? Ou seja, ele foi desconsiderado pelos seus irmãos, nem o próprio Jacó chegou a entender o que ele estava colocando ali, né? Ele disse: eu me vejo reinando sobre vocês, né? Estou fazendo um resumo do vídeo anterior e dos textos bíblicos. Jacó disse: o que é isso? Você vai reinar sobre seu pai e sua mãe? Depois os irmãos também ficam profundamente chateados com essa ideia. Não, de jeito nenhum. Tu não podes reinar. Quem é tu para reinar sobre nós? E aí os próprios irmãos elaboram um plano sórdido naquele momento para se livrar de Yosef. Ou seja, nós não aceitamos esse indivíduo como aquele que há de reinar sobre nós. E considerar ele um sonhador, um místico, uma pessoa que está deturpando até mesmo as escrituras. E ele é vendido, se cogita a morte dele, ele é vendido, né? Ou seja, ele é enviado ao mundo. O Egito nesse momento representa o mundo. Ele vai ser enviado ao mundo e lá nesse mundo, ou seja, diante do faraó, né? Ele vai interpretar os sonhos, que você conhece bem a história, e ele vai receber um novo nome. Ele vai ser Tsafã Paneá, ou no português colocaram Zafenat Paneia, né? Então, ele vai ser trocado, o nome dele vai ser Tsafã Pinar, que no português vão traduzir como Zafenat Paneia. Mas esse Tsafã Pinar, em hebraico, significa, são duas palavras muito interessantes, né? Está no vídeo anterior, só estou fazendo um resumo aqui. Primeiro, é ocultar, né? Esse tsafã, esse Zafenat, que está em português aqui, ele é
a tradução seria ocultado, aquele que vai ser ocultado. E pinar, que é traduzido como paneia, significa código, que precisa de uma interpretação do código. Então olha só, o próprio Yosef, ele vai ser trocado o nome dele, que vai precisar de uma... Ele vai ser... nós vamos ter Yosef aqui, e ele vai ser ocultado, ou seja, ele, aos olhos do mundo ele não vai ser Yosef. E ele precisa de uma interpretação para entender quem ele é. Essa é a ideia. E vejam bem, por que o faraó trocou o nome dele? Porque o faraó, ele age como o mundo, né? Ele é a representação do mundo ali nesse momento. E ele vai dar uma nova roupagem em Yosef, ou seja, naquele que é o Salvador de Israel, né? Porque ele virá ser o Salvador de Israel, né? Vocês conhecem a história. Ele vai libertar ali, vai possibilitar vida para os irmãos e para o próprio pai, né? Para Jacob. Então ele é o libertador, ele é o Salvador. E veja bem, o mundo vai trocar o nome dele. Então, em vez de Yeshua, Hamashia, como nós sabemos, o mundo vai trocar para Jesus Cristo, que é uma outra roupagem. E além de dar uma outra roupagem, eles vão dar uma roupagem no mundo, né? Vamos dizer assim, nada a ver com a verdadeira missão e com a verdadeira identidade do Messias. E aí ele diz aqui que ele deu até uma esposa para ele, né? Que vai ser a Zenat. A Zenat, né? A gente vai ver aqui que ela é também no vídeo anterior eu falei que a tradução seria dedicada à deusa Neit, né? Nait, e a ideia da idolatria casando ali com a Yosef, ou seja, o mundo troca a identidade de Yosef e dá para ele uma companhia, vamos dizer assim, uma mistura com ele, dessa mulher que vai ser representa alguém que é devota a uma deusa, né? Não tem nada a ver com Yosef. Mas veja bem, Yosef não recusa esse casamento, recebe esse casamento e gera 2 filhos, Efraim e Menaché, né? Manassés. Então, o que nós temos aqui? Há uma ocultação de Yosef, ou seja, uma ocultação da sua identidade, de quem ele realmente é. Há uma mistura religiosa aqui para confundir todo mundo. Isso, sobretudo, confundir o mundo, porque o faraó é o mundo, né? Então ele vai confundir o mundo. Então o mundo não vai conhecer Yosef como Yosef, certo? Não vai conhecer, o mundo não vai conhecer Yeshua, ou Jesus, como o verdadeiro Jesus. O mundo vai conhecer Jesus como uma roupagem religiosa totalmente diferente das escrituras sagradas. Há um desvio da verdade ali, certo? Só que, se a gente perceber, Yosef aceita. Por quê? É um momento de ocultação. Ele, em troca dessa ocultação, ele vai abençoar o mundo e vai abençoar, inclusive, Israel. Mas como assim abençoar? Ele tá envolvido com religiosidade, ele está sendo oculto. A ideia é um momento histórico. Tanto a tradição judaica como o Talmud, as escrituras, elas mostram que o Messias ele vai ficar por um tempo oculto. O Talmud reconhece essa possibilidade do Messias vir em 2 etapas, né? Ele veio e agora foi ocultado do mundo. Só que enquanto ele está ocultado, enquanto ele está sendo Safapinar, ou como os Afenat Paneia, né? Enquanto ele está oculto e o mundo o confunde com uma outra personalidade que não é a verdadeira, diga-se de passagem, não é a verdadeira. A roupagem que deram para Jesus Cristo não é a roupagem verdadeira que ele revela. Eu não estou dizendo que Jesus Cristo não é o Messias, eu estou dizendo que a maneira como o mundo enxerga Jesus Cristo não é a maneira correta de se enxergá-lo à luz das Escrituras. Por isso que a maior parte dos judeus tem dificuldade de fazer essa relação, porque a roupagem que deram para Yeshua, na pessoa de Jesus, o Cristo,
tem uma profunda diferença com a visão bíblica. Então ele vai, e vai gerar filhos, ou seja, mesmo nesse momento histórico de ocultação, filhos irão nascer, entre aspas, ou seja, derivados de Yosef, derivados dele, que traz uma revelação de que, enquanto ele está oculto para Israel, muitos gentios estão, mesmo sem ter esse entendimento, estão se dirigindo a Zafenat Paneia, ou seja, a Jesus Cristo, em busca de salvação, em busca de libertação. Então é um momento histórico, um momento de ocultação. Então, quando Yeshua sobe ao céu, que a gente vê lá em Atos, a gente percebe nitidamente que ele foi oculto, né? Os discípulos estão olhando ele, de repente ele é ocultado pelas nuvens. E nuvens foge muito a ideia de nuvem no sentido atmosférico. Ele foi ocultado pela glória de Deus. A nuvem tem o sentido de glória. Ele foi ocultado pela Shekhinah e ficou invisível, vamos dizer assim, aos olhos humanos e historicamente. Então, você é o discípulo, está olhando para ele lá, ele sumiu na glória divina, na Shekhinah, e você vai seguir a vida, porque ele desapareceu, foi ocultado. E agora o mundo segue a sua vida sobre a cabeça, né, tendo cabeça um faraó que é o próprio Império Romano, e o próprio Constantino, que vai reunir o Constantino, isso aí vai dar uma roupagem diferente para Yeshua, e o mundo não vai conhecer Yeshua como o Messias, vai conhecer Jesus, o Cristo. Não estou dizendo que é a mesma pessoa, tá? É a mesma pessoa, porém a maneira como o mundo vai enxergar o Messias judeu é muito diferente, e errado até, tá? Uma série de erros. Mas a Yeshua permite, Adonai permite que isso aconteça, porque é um tempo para que o mundo também seja beneficiado pela sua pessoa, pela libertação. Aí, onde que eu vou parar agora? Eu quero parar no capítulo 44 de Bereshit, de Gênesis, e aí você vai ver o que? Há um estratagema, né? Primeiro, os irmãos vêm para comprar alimento, né? Porque está uma carestia no mundo, uma fome no mundo. E aí nós temos outra revelação. Alguma coisa vai acontecer no mundo de tal maneira que vai haver a escassez da vida. Não vai ter muita dificuldade de se viver. E aí, Jacó manda os filhos até o Egito, até o mundo, né? Então vai se relacionar com o mundo para poder ter esse benefício da sobrevivência, né? Então é um momento histórico também, ou seja, não estou falando de religiosidade agora, mas estou falando de aproveitamento do mundo, né? Para viver. E Yosef, que está ali como Zafenat Paneia, vou usar o termo em português ali, a tradução em português, ele recebe os irmãos e não se revela, continua oculto, e os abençoa com o alimento. Ou seja, a ideia aqui é a provisão, ele está provendo. Se você entender, olha só, ele está provendo até hoje o sustento, a provisão para Israel. Ele não abriu mão de Israel, ele não se vingou em Israel, ele não está nem aí para Israel, não, ele, pelo contrário, ele continua provendo, porque o amor dele é verdadeiro por Israel. E é um tempo para que Israel perceba isso, né? Então eles vêm, e aí eles vão comprar. Israel vai comprar o alimento, e aí Yosef manda colocar de volta o dinheiro nos sacos de comida, né? E eles voltam para casa lá e, a comida, o dinheiro está aqui, né? E até Jacó fica surpreso, e aí os irmãos ficam todos surpresos. Por quê? O que ele está ensinando ali na linguagem oculta ali? Vocês querem comprar a minha provisão, a minha libertação, a minha salvação para vocês querem comprar, adquirir por vocês mesmos essa sustentabilidade, mas não é assim. Eu estou fazendo isso graciosamente, eu estou fazendo isso pela bondade que eu tenho, pela minha benignidade. Adonai está falando através de Yosef, dizendo assim, de Yeshua, o Messias: eu mantenho vocês. Eu mantenho vocês porque, primeiro, eu tenho um pacto da aliança com vocês. Eu tenho um amor por vocês. Vocês são o meu povo, vocês são os eleitos.
Israel é o povo eleito. Eu continuo amando vocês e vou continuar mantendo vocês vivos. E é visível. Se você olhar quantos povos, quantas nações tentaram exterminar Israel e não conseguiram. Porque Adonai continua mantendo Israel vivo. É o seu povo. Yosef, mesmo com o nome trocado, ainda é de Israel. E ele teve aquela visão correta. Ele há de ser o rei de Israel. Aí agora o que acontece? Eles voltam lá para comprar novo alimento, porque a coisa continua ruim. Eles voltam e aí Yosef, né, ele tem uma ideia. Coloca aí a minha taça de ouro dentro do saco deles ali, de um deles, e faça com que eles sejam considerados como se estivessem roubando, furtando, cometendo alguma coisa ruim contra mim, para que eles voltem até mim. Olha só, eles voltem até mim e eu posso então dar a lição que eu quero dar a eles. Aí você pode pensar assim, o José queria mesmo era se vingar. Não era. A ideia era outra. Veja que quando eles voltam tão arrebentados, porque eles primeiro dizem assim, não senhor, não tem nada aqui, nós nunca roubaríamos, nós somos servos justos, tal, nunca roubaríamos. E aí já o mordomo, né, ou seja, o agente de Yosef, vai lá e diz, não, está aqui, ó, vocês mesmos abriram. Reparem que não foi os oficiais de Yosef, de Zafenate, que abriu os sacos. Os próprios irmãos abriram seus próprios sacos, né? Ou seja, foi uma ação de Israel se abrindo, se revelando, e aí percebem, opa, nós erramos. E aí eles assim, Adonai, né, Deus está nos punindo pelo que nós fizemos ao nosso irmão. Repara a mensagem oculta aí. Deus está nos punindo, Deus está nos castigando. Na cabeça deles é assim, Deus está nos castigando pelo que nós fizemos ao nosso irmão. E aí eles voltam a Yosef todo arrebentado e fazendo confissão e reconhecendo que erraram. E aí, nota que não há um castigo em andamento, existe uma elevação. Israel tinha descido, agora Israel vai novamente subir a categoria de nação eleita, de virtuosa, de povo sacerdotal, de reino sacerdotal, né? E aí, então, quando eles estão diante de Yosef, vejam as palavras no capítulo 44, versículo 5, né? Diz assim, não é este o copo em que bebe, vou ler na revista atualizada, mas depois vou mostrar para você no hebraico. Não é este o copo em que bebe meu Senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedestes mal no que fizeste. Aí você diz, ele fazia adivinhação? A adivinhação é proibida na Torá, né? Agora, olha no hebraico, eu vou ler para você em hebraico e depois vou explicar as palavras de cada uma delas, tá? Halô, Asher, Zen, Yeshete, Adoni, Bo, Verhu, Nahesh, Yenahesh, Bo, Hareutem, Asher, Azitem. Tá? Então eu vou pegar essas palavras e vou mostrar para você aqui, ó. Vocês têm, a razão porque tem demorado isso tudo, tá? É porque vocês têm, vocês mesmos têm atrasado. Ele assim, ó, Bo, Verhu, Nahesh e Nahesh. Nele, ou seja, nesse copo que está com vocês agora, na mão de vocês agora, né? Que é o meu copo de predição, não de adivinhação, é meu copo de predizer, de mostrar o futuro. Não tem permanecido com vocês, tá? Não é um copo de adivinhação, é um copo de predição, de mostrar, de revelar o futuro, tá? A ideia não é o copo exatamente, é um copo que ele tinha para predizer, não. Lembre-se que tudo é simbólico aqui na revelação no hebraico, né? Então, esse copo traz um simbolismo de que permanece com Israel a predição, as profecias, a previsão. Vocês estão com ela aí, entendeu? Eles não roubaram. Israel não roubou esse copo. Foi o próprio Yosef, Adonai, através de Yosef, colocou esse copo para Israel. Ou seja, eu mesmo dei para vocês o meu copo de ouro. Ou seja, como eu faço a predição, eu permaneço, tá lá,
permanecer, ao mesmo tempo que é de beber, é permanecer. Eu permaneço com vocês, Adonai permanece com vocês. Aí ele fala assim, Bo vehu nahesh yenehesh. Ele diz assim, não, ele, ou seja, esse copo, né, ele é o Nehesh e Nehesh. Nehesh, olha que interessante. Nehesh é a palavra que foi traduzida como adivinhação. Tá? E ela está repetida aqui, ó, Nehesh e Nehesh. Ela tá, que não está repetida no texto em português, né? Na tradução. Mas a palavra Nehesh, ela vem de predizer, ou adivinhar no sentido de mostrar o futuro, tá? Não de uma adivinhação pagã, mas de mostrar o futuro. E essa palavra Nehesh, ela também tem o sentido de testar, de provar. Né? Então veja que a palavra serpente, lá em Gênesis, no hebraico, é Nahash, da mesma raiz da palavra Nehesh. Então, serpente e Nahash e Nehesh estão interligadas. Ou seja, a serpente em Gênesis foi o meio pelo qual se provou o coração de Adão e Havá. E aqui, o copo, né, ele é o meio pelo qual se está provando, se está testando Israel a respeito dessa previsão, dessa predição. Né? E aí, ele diz ali, Bohareu tem. Aqui é interessante, está em português aqui, diz assim, procedeste mal no que fizeste. Mas aqui, Bohareu tem, ele tem o sentido de vocês têm demorado nele, nesse apacentar dele. A ideia de Hareu tem, ele traduz o mesmo radical de apacentar, ou seja, vocês não têm percebido que eu tenho apacentado vocês, né? E esse verbo está no passado, ou seja, eu não vou apacentar vocês, eu estou apacentando, né? Eu já apacentei vocês, né? Eu estou apacentando vocês. E aí ele fala assim, de novo, Axé, assim tem. Axé demora, vocês estão demorando, né? Quando vocês estão aqui agora diante de mim, passar por todo esse aperto, por todo esse sofrimento, porque vocês não têm, vocês estão dentro do saco de vocês, dentro da provisão, do meu sustento que eu tenho lá para vocês até hoje, estão todas as predições a meu respeito. Será que vocês não perceberam? Seria mais ou menos isso, né? E assim tem, assim, também está no passado, significa fazer falta. Vocês não têm percebido que faz falta isso? Né? Então é interessante que no hebraico, olha gente, eu estou fazendo aqui não uma tradução palavra por palavra no hebraico, eu estou fazendo uma ideia para vocês verem qual seria a ideia que Yosef está passando para eles. Vocês estão demorando, vocês estão sendo detidos aqui, porque vocês estão com o meu copo de pressão, ou seja, vocês estão com a minha Torá, que prevê todas essas coisas, e vocês não se dão de conta, vocês estão demorando que esse apacentar aconteça. Eu estou apacentando vocês desde sempre. É isso que ele está dizendo. E ele fala, né, sobre literalmente vocês estão impedindo que eu faça, que eu realize aquilo que precisa ser feito. E aí ele vai dizer, ó, eu quero o irmão mais novo de vocês e trago ele para cá. Por que a jogada de trazer o irmão mais novo? Para que se cumpra a profecia de Jeremias, lá em 31, 33, que fala sobre trazer todo Israel para Israel, né? Ou seja, ele vai atrair Israel para ele, não? O Messias vai atrair todo Israel para ele. Então eu quero todos, não quero só vocês, eu quero que você me traga o irmão mais novo. E aí, Judá diz assim, olha, se eu for lá, o pai vai morrer, porque eu só tenho um filho caçula lá, tal, né? Aí ele disse, eu quero que vocês tragam, né? O filho caçula, eu vou prender, né? Então eu sempre diz para eles assim, então ok, eu ia deter aqui o irmão mais novo, eu ia impedir vocês iam voltar para lá, mas iam ficar sem uma parte de vocês também, né? Mas não é isso que eu quero.
Eu quero que todos vocês estejam comigo aqui, inclusive Jacob, agora representando todo Israel, né? E ele diz assim, aí ele não, diz o texto que ele não se aguentando mais, ele se deu a conhecer e chorou. Olha que interessante aqui a mensagem revelada no oculto, aqui no texto em hebraico. Ele não se aguentou mais, ou seja, o Messias ele tem um limite desse ocultamento, né? Ou seja, ele está ali aguardando Israel passar por um processo de vir até ele, de perceber que o próprio Israel está retardando a vinda do Messias. Isso não estou falando por uma interpretação pessoal, isso está no Talmud, né? A maneira como Israel pode ser merecedor de uma ou de duas vindas do Messias, né? E eles assim, não podendo mais se conter, ele se dá a conhecer, ou seja, há um limite para esse ocultamento, e o amor de Adonai é o limite. A misericórdia, a benignidade de Adonai, o amor que ele tem por Israel é o limite. Aí você vê, ele se revela, ele abraça os irmãos, todos vêm até ele chora com os irmãos. Então aquilo ali é o que? O recebimento. Eu estou recebendo Israel. E a primeira reação dos irmãos olha, não vai nos punir por causa disso. Eu não vou punir vocês. Tudo isso que passou historicamente foi necessário, né? Foi Adonai que me colocou aqui para que vocês tivessem vida. Está lá em Bereshit, está no texto. Foi o próprio Adonai, o próprio Deus que me trouxe para cá, me colocou nessa situação, me fez passar por esse momento histórico, me fez passar por esse ocultamento, me fez, teve que permitir até que uma religião surgisse, que deturpou a própria imagem do Messias, mas era preciso que historicamente isso acontecesse, para que vocês viessem até mim e eu os recebesse, porque eu os amo. Tragam meu Pai. Né? E aí, finalizando, tem o próprio mundo, né? O faraó vem, olha, traz Jacob para cá e todos os teus para cá. Então o mundo também vai reconhecer Israel e vai dizer que Israel venha e assuma o seu papel no mundo. Essa é a história de Yosef, o protótipo, o antítipo, o símbolo, a mensagem oculta do Hamashia, do Messias. Eu espero que você tenha se deliciado nessa narrativa, nessa visão bíblica que o hebraico nos oferece. O termômetro do mundo dos últimos dias é a volta de Israel para o Messias. Quando Israel reconhecer o Messias que há de se revelar a ele, então aí está concluída a história do mundo. Que Adonai te abençoe. Até mais.